Olá, alunos. Aqui quem fala é o Douglas, professor de ciência de vocês, e hoje nós iremos falar sobre os tipos de rochas, né? Primeiro tipo aí que a gente vai estudar, né, vai ser as rochas magmáticas ou ígneas, tá? Magmáticas porque elas vêm do magma, do manto, né? Que ao chegar na superfície se torna a lava, né? A lava do vulcão, né? Que nada mais é do que rocha em estado líquido pastoso, tá? As rochas magmáticas, né? Elas podem ser divididas, tá? Em dois tipos: as extrusivas, tá? Gente, se remete a quando as palavras começam com ex, significa para fora, ela é expelida, jogada para fora, né? Então as rochas magmáticas extrusivas, tá? São aquelas que saem pelos vulcões, que saem pelas fendas no fundo do oceano, que ao encontrar aí essa lava, né, ao ser é, exposta, né, colocada para fora, ela entra em contato com a superfície é, da crosta terrestre, né, entra em contato com a atmosfera, ou no fundo do oceano entra em contato com a água que está em temperatura mais fria e se solidifica, tá? E a intrusiva é aquela, né, que se forma, tá? Dentro da Terra, sim, dentro da crosta terrestre, beleza? Ela não chega a sair para fora da crosta, tá? Ela penetra as rochas, tá? E se solidifica dentro da crosta terrestre, tá? É a chamada de rochas magmáticas intrusivas. Significa dentro, tá? Intruso, beleza? Então tem esses dois tipos de rochas magmáticas: as extrusivas, né, que são formadas, né, do lado de fora, tá? Da terra, da crosta terrestre, né, pelos vulcões, tá? Seja eles continentais ou submarinos, tá? E as intrusivas é quando o magma, né, ele seca, né? Ele solidifica dentro de outras rochas, tá? No interior da crosta terrestre, beleza? É, então, quem são essas rochas magmáticas é, extrusivas, né? Que é formado lá de fora. Tá vendo aqui, ó, né? Aqui tá o magma, né? Saindo lá do manto, passando pela crosta, saindo pelo vulcão, né? Na hora que o magma sai do vulcão, né? Ele seca e vai virar a rocha chamada de basalto, aquela que eu falei lá na correção do exercício, que eles processam ela, né? Quebra ela em pedacinhos e vai usar também em uma das decorações para aquário, tá? Uma das pedrinhas para aquário, aquela pedrinha bem pretinha, escurinha, né? É feita de basalto, tá? Outra rocha extrusiva aí, né? Vai ao ser formada na solidificação da lava é a obsidiana, tá? Que é essa pedrinha aqui, beleza? E um exemplo de rocha magmática intrusiva, né, que é formada, né, não, antes de sair, né, lá dentro do chão, tá, é o granito, tá? O granito é um exemplo de rocha magmática intrusiva, tá? Que é quando o magma, né, se seca, né? Ele solidifica, vai penetrando dentro das rochas e solidifica, tá? E devido à pressão, né, às altas pressões, toneladas e toneladas, né, de rocha pressionando, né, dá a ele essa coloração e essa forma, tá? É, quando o basalto, essa rocha aqui, ela é deteriorada, tá? Ela vai formar, né, a terra roxa, né, que os italianos chamam de roça, né? E vai formar a terra avermelhada, que é bem característica
do nosso estado de Minas Gerais, né? Porque ela é rica em ferro, tá? E no sul do país, tá? Essa terra avermelhada, ela é bem cara. O hectare dela é caro na agricultura, né? Porque ela é muito rica em nutrientes, tá? A terra, os terrenos com essa terra, assim, né? Eles são caros, tá? Na agricultura, porque eles são ricos em nutrientes. Só tem que corrigir, né? A acidez do solo e tudo, né? Então, quando o basalto ele vai sendo corroído, né? Com o passar dos anos, milhões de anos, ele vai formar a terra vermelha, tá? Bem característica aí do nosso estado, tá? Isso leva milhões de anos, né? Então, né? Agora as rochas metamórficas, tá? Meta, gente, significa mudança, né? Mórfica, forma, né? Mudança de forma. São as rochas, né? Que mudam de forma, tá? Por exemplo, ela pode ser qualquer tipo de a rocha metamórfica pode vir de qualquer outro tipo de rocha, seja ela magmática, sedimentar, né? Ou até mesmo outras metamórficas. Como é que ela muda, né? Com o passar dos anos, né? Dos milhares, dos milhões de anos, né? Vai se formando as rochas que estão na superfície, né? Vão sendo movidas pelas ações da natureza, vento, né? Sendo corroídas, erodidas, e vai formando camadas. Camadas e camadas de rochas umas sobre as outras. E as inferiores, né, as que ficam mais embaixo, elas sofrem o aumento de pressão, né, do peso das que estão em cima. E isso altera a constituição das que estão embaixo, tá? Transformando elas. E quando lembra lá que a gente já estudou que quanto mais profundo a gente avança no interior da Terra, né, mais vai aumentando a temperatura. Tá? Então, esse aumento de pressão, de peso sobre essas rochas, né, que estão nos níveis inferiores, né, com o aumento da temperatura, né, muda a conformação dessas rochas. Então, são chamadas de rochas metamórficas, que mudam de forma. Tá? Exemplos de rochas metamórficas, né, vai ser a gneiss, tá? A gneiss e o xisto. Tá? A gneiss aí, ela vai ser utilizada aí, né, na fabricação daquelas pedras de encher tubulão, tá? De fazer alicerce, né? E na fabricação da brita também, tá? Mas vão quebrando ela, tá? O xisto, aqui o granito, né? O granito ele é uma rocha magmática intrusiva, né? E ao ser comprimido com o peso das outras, né, com a pressão das outras, ele vai ser amassado, tá vendo aqui, ó, como se fosse amassado e se tornar gneiss, né? E o argilito, né, ele é a rocha vem da rocha sedimentar, né, que é a argila, né, compactada, né, e vira o xisto, né, ao ser submetida a altas pressões. Tá? Rochas sedimentares, a gente já viu lá. Rochas magmáticas, né? As rochas metamórficas, tá? E agora o terceiro tipo, né, que são as rochas sedimentares, tá? As rochas sedimentares, gente, elas podem se originar das rochas magmáticas, tá? E até mesmo das rochas metamórficas. Como? Ao elas serem expostas, tá, às condições da natureza, né, da erosão, do vento, da água, da chuva, dos terremotos, do movimento de seres vivos andando por cima delas. Isso tudo vai desgastando as rochas, tá? Por exemplo aqui, ó, vamos ver esse passo a passo aqui. Primeiro, a chuva, o vento e outros agentes desgastam as rochas e carregam os fragmentos, né? Pode chover, né? Já ouviu aquele ditado lá, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? A chuva, né, vai batendo ao longo dos anos, né, aos milhares de anos, e vai desgastando as montanhas, as rochas das montanhas, né? Neva, o gelo,
Aqui, de dia faz frio, né? Ó, de noite faz frio, de dia o sol bate, isso vai desgastando a rocha, né? Formam-se camadas de gelo nos países temperados, né? E a água entra na trinca da rocha, congela lá dentro, isso expande a rocha, quebra ela por dentro, solta lasquinhas, tá? E essas lasquinhas vão ser levadas pela chuva, tá? Pelo vento e vão descer montanha abaixo, vão cair nos rios, né? Aí vem o rio, vai pega esses sedimentos, né? Esses fragmentos, esses sedimentos, né? E vai levando pelo seu curso. Esses sedimentos pela correnteza podem bater na parede dos barrancos, né? Dos taludes dos rios, tá? E esse sedimento ao bater nessas rochas, né, das paredes internas dos rios, né, dos taludes, vai tirar mais fragmentos, né? E isso vai formando fragmentos cada vez menores, tá? E daí se forma a areia, né? Se forma a argila, que são rochas sedimentares, né? Que vão se depositar, né, no fundo dos rios, né? Nos mares, tá? E nas depressões de terrenos, tá? Tudo isso leva milhares ou até milhões de anos para acontecer e continue ocorrendo, né? Enquanto a rocha existir, tá? O município de Esmeraldas ele é muito conhecido, né, pela extração de uma rocha sedimentar, né, areia, né, para construção, tá? A areia é formada dessa forma, gente, ok? Então aí o peso, né, das camadas de cima comprime as de baixo e a água transforma os minerais, assim se formam as rochas sedimentares, né? Tá aqui, ó, tá? Eu esqueci de falar com vocês, né? Que aqui o slide que está errado, que o pão de açúcar, né? Ele é uma rocha metamórfica formada por gneiss, tá? E o mármore, né? Também é um tipo de rocha metamórfica, tá? Que é usada para fazer escultura e acabamentos de casa, tá? Só o slide estava trocado, tá? Falando das rochas metamórficas, tá? Agora vamos voltar para sedimentares, né? Outro aqui, ó, esse desenhozinho que ilustra melhor a formação das rochas sedimentares, né? O vento, tá? Às vezes o vento ele carrega partículas de areia, de grãos bem pequenininhos, tá? Que vão batendo nas rochas, né? E tirando lasquinha delas e formando mais fragmentos, tá? Os seres vivos andando sobre as rochas vai desgastando elas e soltando fragmentos também, tá? As raízes crescendo entre as rochas, né? Vai quebrando elas também, tá? E formando fragmentos, tá? A chuva, né? Batendo nas rochas, né? Reagindo com o gás carbônico da atmosfera, forma um ácido chamado ácido carbônico. Isso também vai desgastando as rochas, tá? Aí elas vão rolando morro abaixo, transportadas morro abaixo e vão sedimentando e formando camadas, tá? Né? De rochas sedimentares. Aqui, ó, o tipo de erosão causado pelo vento. Vem o vento, tá? Às vezes um deserto, coisa assim, bate no chão, carrega os fragmentos que vão batendo na rocha, no paredão, e vão tirando mais fragmentos ainda, ok? Aqui, gente, a gente vê um curso de um rio. Esse rio aqui, milhões de anos atrás, tá? Ele vinha até aqui, olha, eu acompanho o mouse, talvez ele vinha até aqui em cima aqui, ó, tá? Aí com o passar dos milhões de anos, tá vendo como que o rio ele vai cavando a margem do rio? Tá vendo que ele vai cavando o talude, né? Ao longo dos milhões de anos, tá? E tá vendo que vocês conseguem chegar aqui nos paredões, no talude aqui desse rio aqui, esse barranco aqui, tem umas linhas. Tá vendo? Vocês conseguem ver umas linhas bem retinhas, tá? São curvas, né? Só pelo curso do rio, mas em altura, né? Elas aí são
são bem retinhas, isso daí são camadas de sedimentos, né, depostos, né, colocadas aí, carregadas pelo rio, foram acumulando há milhões de anos atrás, tá? E hoje com o nível do rio já baixo, né, ficaram expostas para que nós possamos ver, tá? Aqui tem umas etapas mostrando, né, a deterioração das rochas, né? Por exemplo, aqui tem uma rocha, tem uma gretinha, tem a trinca. Vem, chove, né? Faz calor, tá? Isso rompe mais, tá? A fenda, tá? A trinca, até que quebra ela, né? Se fosse um país de clima temperado, né? Ou então em eras passadas, em eras glaciais, essa água congelaria e expandiria, tá? Trincando a rocha, tá? Ou então em deserto, né? Como é que em certas rochas de deserto, né? Ou de semideserto, né? Regiões semiáridas, de dia faz aquele calor escaldante, né? A rocha dilata e de noite, né? A temperatura cai muito, né? E essas mudanças bruscas de temperatura todo dia, vai deteriorando a rocha, né? Formando fragmentos menores que podem ser levados pelo vento, né? Pisados pelos animais, né? Rolar barranca abaixo até um nível de terreno menor, né? Ser levado pelos rios, pela chuva, pela enxurrada, tá? Isso daí, gente, aqui um exemplo de rocha sedimentar. Aqui passava um rio há milhares de anos atrás. E cada camadinha dessa daqui, ó, cada linha dessa aqui é uma camada, né, que o rio depositou, carregou de terra, carregou de pedrinhas, tá? E foi formando essas camadas. Isso daqui são paredões de arenito, tá? E ao serem comprimidas pelo peso das de cima, né, formou aqui o arenito, ok? Tá aí, ó, exemplos de rochas sedimentares: a areia, o calcário, tá? O arenito, o salgema. O salgema, gente, ele é mistura de cloreto de sódio, cloreto de magnésio, tá? É o sal que ficou, né, da água salgada de milhares de anos atrás. Aí veio os sedimentos, tá? E cobriram ele, for fazendo pressão. Lugares, principalmente na Europa, em países que não possuem praia, não possuem mar para extrair o cloreto de sódio, né? Utiliza esse salgema, tá? Para temperos, tá? Desde lá da Idade Média, tá? Para temperar a comida, tá? Aqui está o arenito, que eu mostrei aqueles paredões para vocês, ok? Aqui, ó, o calcário. Atente-se ao calcário aqui, ó. Tem um tipo de chuva meio ácida, gente, que não é causada pelo homem, tá? Os animais, o CO2 já presente naturalmente na atmosfera reage com a água, formando um ácido carbônico, tá? E esse ácido carbônico cai diluído, tá? Misturado com a água da chuva, tá? Essa água da chuva com acidificada, né, vai penetrar o solo e entrar em contato com o calcário, tá? Com o carbonato, beleza? Aqui tá não precisa decorar nada não, tá? Só acompanha a explicação aí. Então, o ácido carbônico vai misturar com o carbonato da rocha, tá? Formando o bicarbonato de calcário, tá? Lembra? É tipo uma variação do bicarbonato de sódio. E esse bicarbonato de calcário, como se fosse um pozinho, vai misturar com a água e passar pelas fendas da rocha, tá? De calcário. E vai caindo do interior das cavernas e acumulando esse bicarbonato de calcário. Ao longo dos milhares de anos, milhões de anos, vão se formando colunas, tá? Esse pozinho do bicarbonato de calcário vai se acumulando e vai formar as estalagmites, tá? E as estalactites.
no interior das cavernas, ok? Estalactite, para vocês decorarem, ó. Tá vendo esse T aqui, né? Estalactite vem de teto, é a que tá em cima. Estalactite tem o T, né? Fica no teto, tá? E a estalagmite no chão, ok? Então é um tipo de rocha sedimentar, tá? Vamos lá, vamos estudar os fósseis agora. Gente, a maioria dos fósseis só são encontrados em rochas sedimentares, tá? Por exemplo, lá no Mesozoico, lá na época dos dinossauros, um dinossauro morreu, ok? Na beirada de um rio, numa lagoa, tá? Aí vem os peixes, os vermes e comeram a carne dele. E ficou só o que? O osso, o esqueleto, tá? Aí, como ele morreu na margem do rio, tá? Ou vem uma enxurrada, uma tromba d'água, né? E ele morreu, né? E foi levado, o corpo dele foi levado, a carcaça dele foi levado pelo rio. E lá no fundo do rio, né? Se os animais não despedaçaram, né? É muito difícil a formação de fósseis, gente, tá? Porque os outros animais já vão pegar, já vão comer a carne, levar um osso para uma região, um outro osso para outra região, tá? É muito difícil, tá? A fossilização tem que ocorrer de uma maneira muito rápida, a sedimentação, né? Que é essa sedimentação? Quando o corpo do animal é preservado, né, e vai para o fundo do rio, ele não foi levado, a carcaça dele não foi levada nem separada, vem o rio e carrega os sedimentos, a areia, a terra lá da montanha, né, que correu pela enxurrada, pela chuva, e vai cobrir o esqueleto do dinossauro, tá? E ao longo dos milhões de anos dentro do rio, né, vai se formando várias camadas de sedimentos ao longo das eras. E o esqueleto ficou lá embaixo, preservado, tá? O rio vai secar, né? Essa terra que estava debaixo do rio vai ser exposta, tá? Até que um dia os paleontólogos ou um fazendeiro, um dono de terras, né, ao passeando pelo terreno dele, né, vai descobrir um crânio exposto no barranco, tá? Uns ossos expostos no barranco, e vai encontrar um fóssil do dinossauro, tá? Lá na China antiga, gente, os chineses, né, ao encontrarem fósseis de dinossauros, eles achavam que eram de dragões, tá? E eles moíam esses ossos para fazer remédios, tá? Hoje a gente sabe que são de dinossauros. Aqui está um exemplo de um peixe que foi soterrado, tá? É uma das coisas mais difíceis, gente, formar fósseis, porque quando o animal morre, o que acontece com o corpo dele? Boia, tá? Então tem que ter tipo um evento catastrófico, né, para prender esse corpo desse animal debaixo da lama, do sedimento do rio, tá? Ou do mar, tá? Aqui está um esqueleto aqui de Deinonychus, né, de Nônico, aquele dinossauro lá da cena da cozinha do Parque dos Dinossauros, né, o Ablu, né, do Jurassic World, tá? Aqui a garra, né, retrátil dela, famosa, tá? Deinonychus, né, significa garra terrível, né, por causa dessa garra aqui que eles andavam com ela para cima, para não quebrar ela, mas quando atacavam, enfiavam na presa, tá? Aqui está uma marca de uma folha, né? Essa folha, né, caiu da árvore e foi soterrada e coberta por sedimentos, né, por lama, tá? E o desenhozinho da folha ficou preservada, né, até hoje, tá? Aqui estão ovos, né, de dinossauros, tá? Que foram soterrados numa tempestade de areia ou num alagamento, né? E foram petrificados, tá? Aqui, gente, quando o osso do dinossauro, né, o esqueleto, ele é enterrado, tá?
cálcio dos ossos é substituído pelos minerais das rochas sedimentares do entorno, tá? O ambar não é só, igual como tem a folha aqui, não é só animais que são formados fósseis, tá? As plantas também. Por exemplo, o âmbar, gente, quem viu lá o Parque dos Dinossauros lá, né, o senhorzinho que criou o parque, ele andava com um âmbar, tá, na bengala dele. E esse âmbar tinha um mosquito, né? Lá na história do Jurassic Park, né? Como é que eles conseguiram trazer os dinossauros de volta à vida, né? Segundo o filme, né, uma ficção científica, o mosquito lá na época dos dinossauros picou o dinossauro, chupou o sangue, tá? E pousou no galho de uma árvore. E esse galho de uma árvore estava soltando seiva. A seiva, para quem não sabe, é como se fosse o sangue dos animais, só que é o sangue da planta, tá? Como se fosse, tá? E essa seiva que carrega os nutrientes da planta, provenientes da fotossíntese, né, os açúcares e os sais minerais, né, extraídos aí pelas raízes, né, e que a água puxa, né, do solo, tá? Às vezes o tronco da árvore está lá ferido e está vazando seiva. Aí vem um mosquito, um inseto, tá? Uma lagartixa, um lagarto, né? Vai lá e agarra no melado dessa seiva. E essa seiva, ao ser exposta ao ar, ela seca. Aí passa um dinossauro, derruba essa árvore e essa seiva aí cai na terra, tá? Aí vem uma enxurrada, vem um alagamento, né? Vem um desabamento de terra, né? E cobre essa seiva. E essa seiva petrifica e se torna o âmbar, tá? Um tipo de fóssil, ok? Eu tive a oportunidade de comprar isso muito barato anos atrás, uma década atrás, com o surgimento da internet, no Mercado Livre, vendia isso aí por poucos reais, 15 reais, 10 reais, tá? Hoje isso daí nem pode comercializar mais porque, né, é patrimônio da humanidade, tá? Então é assim que aí os animais ficam presos no âmbar, né? Ficam com os corpos quase totalmente preservados, como na época que eles viviam, há milhões de anos atrás, tá? Os cropólitos, né? Os cropólitos são o quê? É isso mesmo que você está vendo aí, né? São as fezes de animais, né, petrificadas, né? Principalmente gato aí, né? Gato, como ele é um predador, mas não é um predador de topo de cadeia, né? Ele faz as fezes dele, ele cobre com terra e aquilo fica enterrado, né? Com o passar dos milhões de anos, né, pode petrificar, né? Ou na época dos dinossauros, né? Isso daí, gente, é cocô de dinossauro, sim, tá? Ele foi lá, fez as necessidades dele lá, né? Veio um alagamento, veio uma enxurrada e tudo, né? Cobriu isso com terra, né? Com sedimentos, né? Ao longo dos milhões de anos, as fezes foram petrificadas, né? E se tornaram os fósseis cropólitos, tá? Bem, gente, é isso, tá? Vocês viram aí os três tipos de rocha, né? As rochas sedimentares, tá? As rochas metamórficas, tá? Gnais e xisto, e as rochas ígneas, né? Como o basalto e o granito, tá? Por hoje é isso, ok? Respeitem papai, mamãe, o responsável de vocês e fiquem com Deus, ok?